Bom dia, turma 801. Hoje nós vamos estudar grandezas proporcionais. Então, vamos lá. Grandezas proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Em certo posto de combustível, 1 litro de gasolina custa R$ 4,00, 2 litros de gasolina custam 8, e assim sucessivamente. Observe que quando se dobra a quantidade de litros de gasolina, dobra-se também o preço. Quando se triplica a quantidade de litros da gasolina, triplica-se também o preço. Quando a quantidade de litros da gasolina é reduzida à metade, o preço é reduzido à metade, e assim por diante. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, os valores correspondentes das duas grandezas viram na mesma razão. Desse modo, considerando x, os possíveis valores da grandeza gasolina litro, e y, os possíveis valores da grandeza preço, o cifrão, né? Poderemos escrever y sobre x igual a 4, ou seja, y igual a 4x. Representando geometricamente essa sentença, obtemos, aí você vê o gráfico, a grandeza, né? Uma reta crescente. Para representarmos graficamente essa situação, ó, construímos um par de eixos e estabelecemos uma escala para cada grandeza. Se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na mesma razão. Assim, considerando x e y representam os possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, tal que y sobre x é igual a k, ou ainda y é igual a k vezes x. Substitua x por 12 e y por 4x, determine quantos reais custam 12 litros de gasolina. Então, nós vamos ver o quê? 12 vezes 4, 48. Quanto vai ser? R$ 48. Já está funcionando aí? Grandezas inversamente proporcionais. Em uma fábrica de calças, 5 funcionários gastam 40 horas para produzir uma determinada quantidade de calças. 10 funcionários gastam 20 horas para produzir a mesma quantidade. 20 funcionários gastam 10 horas para produzir a mesma quantidade. Note que é uma proporção inversa entre a grandeza de funcionários e a quantidade de horas. Ou seja, quando se dobra a quantidade de funcionários, a quantidade de horas diminui pela metade. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, os valores da grandeza são inversamente proporcionais. Desse modo, considerando x possíveis valores de grandeza, funcionários, quantidade, e y, as possíveis valores de grandeza, trabalho, hora, poderemos escrever a sentença x vezes y igual a 200, ou ainda, y é 200 sobre x. Agora, considerando que x pode assumir qualquer valor maior do que zero e representando geometricamente essa grandeza, temos, para cada valor de x, existe um único valor correspondente para y. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas na razão inversa, assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, tal que y vezes x é igual a k, ou ainda, y é igual a k sobre x. Para responder a pergunta de Franciele, basta substituir x por 40 e y por 200 sobre x. A Franciele perguntou, quantas horas de 40 funcionários vão gastar para produzir a mesma quantidade de calças? Então, nós vamos ter y igual a 200 sobre 40, vai dar 5 horas. Portanto, 40 funcionários gastariam 5 horas para gastar o... Grandezas não proporcionais. Andressa, aumentar um pouquinho. Andressa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta de R$50 e cada dia após o vencimento da conta são acrescidos R$2 ao valor inicial. Assim, no primeiro dia após o vencimento, o valor é de R$52.
No segundo dia após o vencimento, o valor é 54, e assim por diante. Note que, embora o valor a pagar varie de acordo com a quantidade de dias de atraso, a razão entre os valores corresponde a duas grandezas. São diferentes. Por exemplo, 1 por 52 é igual a 2 diferente de 2 sobre 54. Né? 1 sobre 52 é 0,02. 2 por 54 é 0,04. 1 por 52 é 0,02. 3 por 56 é 0,05. Não há uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Porém, poderemos escrever uma sentença que relaciona essas grandezas. Para isso, consideramos x possíveis valores da grandeza, quantidade de dias, e atraso y, possíveis valores da grandeza, cifrão. Assim, y é igual a 50 mais 2x. Considerando que x assumir qualquer valor maior do que zero, e representando geometricamente essa sentença, obtemos o gráfico correspondente. Agora vamos determinar quantos reais a Andressa pagou, considerando que atrasou 14 dias. Para isso, vamos substituir x por 14. Então, vai ficar y igual a 50 mais 2x. Então, vai ficar y igual a 50 mais 2 vezes 14. 50 mais 28, R$ 78. Então, vamos para as atividades. Primeira, em cada item, classifica as grandezas diretamente proporcionais, ou inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, aqui, ó, 1 dá 30 mil, 2 dá 15 mil, 3 dá 10 mil, 4, 7.500. Essas aqui são inversamente proporcionais. Você vê pelo que todos eles, ó, o produto é o mesmo. Ó. 1 vezes 30 é 30, 2 vezes 15 é 30, 3 vezes 10 é 30, 4 vezes 7, 500 é 30. Quando o produto é o mesmo, elas são inversamente proporcionais. Aí o B, idade, 1, altura, 60 centímetros, 4, 107, 7, 123, 16, 167. Essas são não proporcionais. Né? A C, 5 dá 475, 9, 855, 12, 1.140. Essas são diretamente proporcionais. Tem a mesma razão, todas elas. E a D, quantidade de trabalhadores e horas. 2 dá 24, 4 dá 12, 6 dá 8. Essas são inversamente proporcionais. O produto, todas elas é a mesma. 2. Nas representações geométricas, a seguir, indique as grandezas relacionadas. São diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, quando o gráfico é uma reta, elas são não proporcionais. Aqui o gráfico elas são inversamente proporcionais, né? A curva. Né? Então, vamos para o número 3. Franciele foi à padaria para comprar presunto. Chegando lá, observou que o preço do quilograma de presunto é R$ 9,40. A. As grandezas quantidade de presunto e valor a ser pago são diretamente ou inversamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. Né? B. Que quantia Franciele deve pagar por 350 gramas de presunto? Bom, como as grandezas, a quantidade de presunto e
o valor a ser pago são diretamente proporcionais, então seus valores variam da mesma razão. Assim, considerando x como os possíveis valores de grandeza, quantidade de presunto, e y com os possíveis valores de grandeza, valor a ser pago, podemos escrever y sobre x é igual a 9,4 sobre 1. Né? Então, y é igual a 9,4x. Assim, substituindo x por 0,35, pois 350 gramas é 0,35 kg, assim, y é igual a 9,4 vezes 0,35, que é igual a 3,29. Então, ele vai pagar por 350 gramas R$ 3,29. 4. Quantas impressoras produzem certa quantidade de folhetos em 45 segundos? 6 impressoras com essa produção produzem a mesma quantidade desses folhetos. Em quanto tempo? Né? Então, as grandezas, quantidade de impressoras e tempo são inversamente proporcionais, então seus valores variam na razão inversa. Assim, considerando x como os possíveis valores de grandeza, quantidade de impressoras, e y com os possíveis valores de grandeza, tempo, podemos escrever xy é igual a 4 vezes 45, que é 180, ou y é igual a 180 sobre x. Agora, substituindo x por 6, obtemos y é igual a 180 por 6, que dá 30. Então, a mesma quantidade desses folhetos em 30 segundos. 5. O quadro apresenta a previsão de produção de energia elétrica em 2 usinas eólicas. A. Na usina B, quanto tempo é necessário para isso produzir 13.680 megawatts da energia elétrica? Então, A gasta 17.500 e B, ele quer que dê 3.800. Então, na usina B, qual o tempo necessário para produzir 13.680? Então, nós vamos ter, como as grandezas e quantidade de energia produzida são diretamente proporcionais, então seus valores variam na mesma razão. Assim, considerando K como os possíveis valores de grandeza, tempo, e Y como os possíveis valores de grandeza, quantidade produzida, poderemos escrever y sobre x é igual a 3.800 sobre 1, que é igual a 3.800, ou seja, y é igual a 3.800x. Agora, para substituirmos y por 13.680, nós vamos ter 13.680 é igual a 3.800x, onde x é 3.680 dividido por 3.800, que vai dar 3,6. Então, 3,6 da hora. Então, é 3 horas e 0,6 minutos. 0,6 da hora é 36 minutos. Então, dá 3 horas e 36 minutos. B. Você considera importante produzir energia elétrica em usinas eólicas? Por quê? A resposta é pessoal, né? Possível resposta: sim, pois essa é uma fonte de energia renovável, limpa e disponível em várias regiões. Então, 6. De acordo com a sentença algébrica, ao lado, elabora um problema envolvendo grandezas proporcionais e entrega para o seu colega resolver. Então, isso aqui cada um vai fazer uma coisa. Então vamos para o 7.
Uma empresa de locação de carros cobra o preço de R$ 200 por locação, mais R$ 20 por dia de aluguel do carro. A. Complete o quadro abaixo, considerando X a quantidade de dias que o carro fica alugado e Y o valor pago do aluguel. Então tá lá. 200 mais 20 vezes 1, dá 220. 2, 200 mais 20 vezes 2, que vai dar 240. 3, 200 mais 20 vezes 3, que vai dar 260. 4, 200 mais 20 vezes 4, que vai dar 280. B. Escreva uma sentença algébrica que relaciona as grandezas x e y. É y igual a 200 mais 20x. O C. As grandezas representadas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. As grandezas não são proporcionais. O E. O E já fiz. A C. As grandezas não são proporcionais. A D. Supondo que uma pessoa alugue um carro nessa empresa por 10 dias, qual é o valor de ser pago pela locação? Então, a nossa equação estava y 200 mais 20x, vai ficar 200 mais 20 vezes 10. Então, 200 mais 200, 400. Então, ele vai gastar R$ 400. Gente, então, até amanhã e tudo de bom para vocês. Né? Até amanhã não. Agora vamos ver. É isso mesmo.